Acho que a importância do valor do monte, eu não sei como seria esse título, Yuri. E por fim, eu acabei falando também sobre essa incoerência de algumas pessoas acharem que o Sermão do Monte não é para a igreja, mas usa o Sermão do Monte quando convém, né? Garimpa alguns versículos ali e usa o Sermão da Montanha, né? Somos a luz do mundo, sal da terra, está no Sermão do Monte, né? Está no Sermão do Monte. Vamos ao lugar de construir, sobre a rocha, está no Sermão do Monte. Mas eu falei com vocês também sobre como construir, porque eu acho que é isso que mata a contradição. Como constrói? Ouvindo e praticando, disse Jesus, estas minhas palavras. Eu queria que vocês guardassem isso com força. Estas minhas palavras. É isso que permite alguém construir. Ouvir e guardar o que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Então, o Sermão da Montanha, quando você termina o Sermão da Montanha, lá no capítulo 7 do Sermão do Monte, deixa eu pegar aqui o versículo exato dele, você vai fazer a grande descoberta. Né? Qual é a descoberta que você vai fazer, Franco? Que Jesus está falando da doutrina dele. Isso está no versículo 28 e 29. Né? Do final do Sermão do Monte. Né? Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, de novo vai repetir, estas palavras não são qualquer outras palavras, são estas palavras. As multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, com a sua didaquê. Por quê? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Isso é interessante. Os escribas também tinham a doutrina deles. Na verdade, irmãos, todos têm doutrinas. Todo mundo tem uma doutrina, todo mundo crê em algo, em alguma coisa, de alguma forma. Todo mundo tem filosofia. Todo mundo pensa. E porque pensa, age muitas vezes de acordo com o que pensa, com o que crê. Né? Então, o Sermão da Montanha fala exatamente da doutrina de Jesus. Se você perguntar para mim assim, Franco, por que é tão importante a doutrina para nós? Por que é tão importante? Eu vou te responder assim. Em primeiro lugar, sem a doutrina, nós não somos discípulos e nem fazemos discípulos. Como eu posso fazer tal declaração? Baseado em quê? Estou baseado na grande comissão, lá no envio de Jesus de Mateus 20, 28, quando Jesus falou que a maneira de fazer discípulos, ele falou, façam discípulos. Como? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar, a obedecer, a praticar todas as coisas que eu vos tenho, que eu ordeno a vocês. O que eu ensinei a vocês, você ensina a eles. Então, sem doutrina não tem discipulado, não tem aluno. Inclusive, a palavra discípulo vem de disciplina, vem de aluno. Tudo está interligado. Então, não dá para ser, não dá para fazer. Número 1. A segunda coisa que eu posso falar, não estou dizendo que é a mais importante, menos importante. A segunda coisa importante da doutrina, sem dizer que é em ordem de importância, de prioridade, é tão importante quanto, é a seguinte, sem a doutrina, nós não podemos imitar o nosso Pai. Você vai ver Jesus fazer a conclusão dele. Portanto, sejam perfeitos, assim como o Pai de vocês é perfeito. Você vai ver que a doutrina ela não é um fim em si mesmo. Ela visa mudar o que somos para a gente poder nos tornarmos parecidos com o nosso Pai. Né? Efésios 5 vai dizer, sede imitadores de Deus como filhos amados, andar em amor. A doutrina é o meio de Deus da gente amar. Amar a Deus, amar o próximo, amar até o inimigo. Então a doutrina é esse meio. Então quando você lê a doutrina, quando você estuda a doutrina, você chega à conclusão que a doutrina é que permite você amar. Amar como Deus quer. Amar como Deus quer. Vale a pena dizer também assim para você, ficar bem registrado. Talvez eu volte a falar sobre isso em algum momento. Não seria suficiente, Franco, dizer assim, Deus quer que você ame a Deus sobre todas as coisas e Deus quer que você ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Não seria suficiente dizer isso? E acabou? Houve um tempo que eu achei que era, faça aos outros aquilo que você quer que faça a você. Diga isso e acabou. Eu pensava que era, mas isso não é verdade. Por que Jesus tem que ser
tão específico? Por que Jesus tem que explicar? Porque imagina, por exemplo, um cara como eu, há 39 anos atrás, 40 anos atrás. Se alguém falasse assim, o que você quer que as pessoas façam a você, faça você a eles. Se alguém falasse e eu cresce, eu ia levar você para bagunça, para cerveja, porque era o que eu tinha como valor naquela época. O que eu pensava? Assim, quando eu amo alguém, como eu quero muito bem alguém, eu levo para casa do meu sogro para tomar cerveja, a gente passa o dia inteiro enchendo a cara. Isso é o que eu tinha de... Se você quer me fazer bem, me convida para o pagode. É isso que vai me deixar alegre. Então, fulano é meu amigo porque ele me leva para essas paradas todas. Ó, minha tia é minha amiga porque ela me leva para festa. Entendeu? Minha prima é minha amiga porque ela me leva para balada. Ela entende aquilo ali como amor. Porque o que ela entende que faz bem para ela é aquilo. Então, o bem que você quer que as pessoas te façam, você tem que fazer a eles. Ó, como é que isso, se não for explicado, dá um nó. Porque Jesus primeiro tem que estabelecer o que é bom. Concorda comigo? O que de verdade é bom. O que de verdade faz bem. Primeiro tem que acontecer aí um milagre, um novo nascimento. Em outras palavras, é o seguinte, o sermão do monte não é doutrina para incrédulos. Não adianta. Incrédulo vai olhar isso aqui, já li várias declarações de incrédulos sobre o sermão da montanha. Ele vai olhar para o sermão do monte e vai dizer que fica até admirado de ver Jesus falando de forma tão ética, moral. Os caras não entendem. Ele não entende nada. Isso aqui é uma coisa complicada. De falar o que está aqui para uma pessoa que não entende, vai achar que você é doido. Então todos nós que já temos uma construção de pensamento, a gente tem filosofia, tem nossas crenças. Quando nós temos essas crenças, essas filosofias, citei aqui a minha, se fosse há 40 anos atrás, minha filosofia era outra, meu pensamento era outro. Quando o Senhor Jesus disse, olha bem o que Jesus falou lá em João 6,63. João 6,66 é o versículo que fala que todo mundo foi embora. É o 666 que todo mundo meteu o pé. O 6,63, Jesus vai dizer que o Espírito é que vivifica. A carne para nada aproveita. Opa, que a gente conversou ainda há pouquinho. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Olha o que ele está dizendo. A carne vai resolver a tua vida, não. Isso aqui, ele está no versículo 63. No 66, o pessoal mete o pé. A carne de vocês não serve para nada. Olha que coisa forte. Esse intelecto de vocês todo aí, toda essa filosofia de vocês, toda essa construção de ideias, todos esses pensamentos de vocês, não serve para nada. Isso não produz nada. Não produz nada. O Espírito é que vivifica. E a minha palavra que eu falo para vocês, essas palavras, sim, são Espírito e são vida. Aí, quando você crê no que Jesus está falando, que o que sai dele é que de verdade é Espírito e vida, você vai entender melhor Provérbio 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Ele começa a entender, então, que olha só, morte e vida está na língua. As palavras são frutos de uma árvore. Então, quando você fala, quando você comunica, você está produzindo, assim como uma árvore, frutos. Ou você produz frutos para a vida, ou você produz frutos para a morte.
Não tem meio termo. Por isso que vovô Franco, o Simone é radical. Porque tem um monte de filosofia que não produz nada. Paulo vai dizer, são vãs sutilezas. Palavras vãs, que não produz nada. Você tem a palavra, querido, qualquer palavra que não é de Jesus não vai produzir vida em ninguém. Por isso que eu digo que coach não é discipulador. Por isso que eu falo. Vai te animar, te fortalecer o ego com um monte de palavras-chave, gancho daqui. Não, isso não produz nada. A carne não tem esse poder de dar vida nas pessoas. Pelo contrário, às vezes produz morte. Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece no instante. Espera aí, Franco. Eu não falo sempre mentira. Paulo vai dizer assim, seja Deus verdadeiro. E todo homem o quê? Mentiroso. Tu crê nessa palavra? Diga comigo, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Então, isso significa que se eu falo alguma coisa, se eu digo alguma coisa que não é a palavra de Deus, o que Deus falou, logo, isso não é verdade plena, não é a verdade de Deus. Eu estou edificando você com o quê? Eu estou levando você a pensar o quê? Olha Mateus 12, 34, e depois tu pode ler o 35 também, mas tu vai ver o seguinte, que Jesus, ele afirma que ninguém, absolutamente ninguém, pode falar coisas boas sendo mal. Ninguém. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu te pergunto, um homem perverso, um homem incrédulo, ele é bom ou mau? O que a carne pode... Ah, mas a carne fala coisa boa também. Ela acerta se ela repetir Jesus. Se ela chegar perto. Mas ela erra toda vez que ela fala alguma coisa, por mais fofo que pareça, e que não é a verdade de Deus. Você sabe aqueles irmãos que gostavam de mandar assim, aqueles slidezinhos com frase bonita? Era desde a época do e-mail, agora é o WhatsApp, agora tem um monte de frase de efeito bonitas que o pessoal coloca assim e manda no Facebook. Manda. Então houve um tempo que eu já não aguentava mais corrigir pessoas. Corrigir. Mas por que, Franco? Corrigir. E eu usava a seguinte expressão para começar a conversa. Eu dizia assim, irmãos, palavras são como joias. Algumas são muito bonitas, mas são falsas. Então, assim, você está dizendo isso, isso, isso. A palavra de Deus diz isso, isso, isso. Olha que coisa louca. A irmãzinha mandou uma florzinha lá, um beija-flor beijando, aí uma frase linda, mas fake. Não é uma palavra verdadeira. Porque às vezes contradizia a palavra de Deus, em algum momento manipulava a palavra de Deus, em algum momento distorcia a palavra de Deus. Não é o que Deus falou. Se não é o que Deus falou, não constrói a fé de ninguém. Você pode falar 10 horas e não construir ninguém. Tu pode falar 3 minutos e construir alguém. Você pode edificar a fé de uma pessoa de verdade. De verdade, falo de verdade para você. Você pode edificar a fé de uma pessoa falando 3, 4 minutos. Não precisa falar muito. Você fala 3, 4 minutos e a fé da pessoa, ela aparece, cresce. Amém ou não? Então, eu vou terminar esse momentinho aqui dizendo assim para você. Você tinha uma construção, você tinha uma filosofia, você tinha um pensamento. Aí você nasceu de novo. O Espírito Santo veio morar em você. Se o Espírito Santo não começar a te ensinar o que é bom, o que é dele, se ele não te ensinar o que Jesus falou que tem que ser, você segue uma nova criatura com a mente velha. Você não vai ter uma mente renovada. E uma mente velha que não é renovada, ela não pode produzir transformação em você. Lembra lá de Romanos 12? Quem lembra de Romanos 12? Eu vou ler para você Romanos 12 só para lembrar e falar com exatidão para você
o que Paulo está dizendo em Romanos, capítulo 12, do versículo 1 em diante. Ele vai dizer assim, né? Romanos 12, Franco, não é Romanos 1 não, Romanos 12, rapaz. Eu podia citar, mas eu não quero pular nenhuma palavra. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Alguém pode não entender bem a coisa do corpo, mas o corpo é muito chave. Quando você consagra o teu corpo, você vai descobrir uma série de coisas interessantes, que a maior parte dos nossos pecados envolve o corpo. Pode ter certeza que estou te falando. Está relacionado com o corpo diretamente. O fruto do pecado passa pelo corpo. Quem fala besteira, que fala muito, quem faz fofoca, maledicente, é a língua que está em jogo. Quem gosta de ver impureza, prostituição, pornografia, é os olhos que estão em jogo. Quem gosta de tocar na propriedade que não é dele, toca na propriedade, é a mão que está em jogo, é o corpo que está em jogo, é o sexo que está em jogo. Tudo a glutonaria, fala de comer muito, passa pelo corpo. A bebedice passa pelo corpo. Então Paulo está sendo radical. Paulo está falando, oferece o teu corpo. É o teu corpo. Corpite. Aquele negócio que você diz assim, não, mas o meu pulmão é de Jesus. Não, o cara cantava, contradizia assim, o meu coração é de Jesus, o meu pulmão da Souza Cruz. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Isso é fake, isso é mentira. Jesus é dono do teu espírito, Jesus é dono da tua alma, Jesus é dono do teu corpo. Amém? Ele quer espírito, ele quer alma e ele quer o teu corpo. O que Paulo vai dizer? Paulo vai dizer o seguinte, olha que coisa tremenda. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Não vivam conforme os padrões desse mundo. Mas deixem que Deus os transforme. Como o quê? Pela renovação da mente. Se você nasceu de novo, se você não recebeu a doutrina de Jesus, tua mente é velha. Teu padrão ainda é antigo. É mundano ainda. Eu conheço um monte de crente secularizado, totalmente secularizado. Eu conheço crente mundano. Eu digo mundano de pensamento. Eu, de vez em quando, conto a história de uma irmãzinha que morou conosco, acho que um ano, passou um tempo parecido com esse aí, morou conosco. E eu lembro de um dia, a gente sempre tomando café, sempre conversando à mesa, e um dia que nós tínhamos lá alguns filhos que a gente adotou, além de Daniel, além de Débora e Daniel, nós tínhamos outros filhos. E uma dessas irmãs passou lá um ano. E eu lembro que numa manhã, no café da manhã, a irmã disse que queria ser igual a Xuxa, ter filho, mas não casar. E eu falei para ela assim, eu vi, pedi para repetir, ela falou, não, eu quero ser assim, ter filho, mas não quero casar. E eu falei para ela assim, você está mais para discípula da Xuxa Meneghel do que de Jesus. Mas por quê? Não, é uma pessoa crente desde criança, culta, que fala, que influencia, que forma opinião. Eu estava ali com meus filhos pequenos à mesa ali, eu tinha que centrar, corrigir, mostrar. Eu estava falando, esse é o padrão do mundo. Tu vê que é alguém que entrou no meio do corpo, nasceu de novo, mas não tem uma mente renovada. O ensino de Jesus não confrontou, não entrou, não tratou daquela mente. Paulo vai dizer que Deus transforma pela renovação do teu entendimento, da tua mente. Você não vai se arrepender se a verdade não tocar a porta. Você não vai receber a verdade de Deus se você não tiver de verdade quebrantado, como a gente falou ainda há pouquinho. Mas você também não aceita, você não vai experimentar metanoia, arrependimento, transformação se você não acatar a palavra que foi enxertada, que foi derramada, que foi semeada em você. Você precisa se apegar a ela com firmeza e dizer, não, essa é a verdade. E é isso que eu vou receber, é isso que vai moldar meu caráter, inclusive. Isso vai moldar o meu caráter. Aí você vai ver que a transformação vem daí.